Então, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes e, sobretudo, cumprimentar a comissão organizadora do seminário. É muito bom poder ver aqui alunos, ex-alunos, os colegas professores, e é uma grande alegria que eu agradeço poder compor essa mesa com o Bernardo Cussins. Eu vou fazer apenas uma pequena breve apresentação. Depois, então, o Bernardo vai fazer a sua palestra, eu, então, vou fazer um comentário breve sobre a fala, e a prioridade aí é dar um tempo possível para a interação com o grupo. Então, eu vou contar que agora, há 1 minuto e meio, ele me confessou que tem inveja da juventude de vocês e que ele gostaria muito de começar de novo e fazer letras. Então ele seria nosso aluno, né, gente? Colega de vocês. Então, bem, o Bernardo Cussins tem uma trajetória, né, que é importante tanto como profissional da área de jornalismo. Ele atuou em diversos órgãos de imprensa no Brasil e também na Inglaterra. Ele tem um papel de fundador e de promotor de órgãos de imprensa alternativa durante o período da ditadura militar, durante os anos 70. Ele tem uma história de atividade de resistência à ditadura muito importante, inclusive, em decorrência disso, ele chegou a ser preso e exilado. Ele também tem, no caso, uma vida acadêmica. Ele chegou a ser professor titular da Escola de Comunicações e Artes, aqui na área de jornalismo. Fez um doutorado muito importante também na área de jornalismo. E o Bernardo Cussins se tornou uma figura mais familiar para nós, porque de alguns anos para cá ele passou a produzir textos de ficção que se tornaram, vários deles, textos de referência, textos fundamentais para a nossa literatura brasileira. Ele tem vários prêmios literários já acumulados, incluindo, no caso, o prêmio Clarice Lispector, que ele recebeu pelo seu livro de contos, Você Vai Voltar para Mim, e ele recebeu o prêmio Jabuti por um livro de jornalismo, que ele publicou anteriormente. E eu tenho a felicidade de acompanhar a carreira literária do Bernardo Cussins, desde o início, desde o lançamento do livro K, né? E a gente observa ao longo da produção, que se estende, no caso, né, até o momento presente. Ele lançou um livro novo no ano passado, em 2017. Né? Assim, apenas para registrar, então, o livro mais recente se chama Pretérito Imperfeito. Ele também publicou recentemente Os Visitantes, além do livro de contos Você Vai Voltar para Mim, Alice, né? E um que eu não li, que eu não conhecia, que é Imigrantes Mascaros, né? Saiu pela Companhia das Letrinhas. Né? A obra do Bernardo Cussins, que ela é uma obra dedicada a temas extremos, né? A situações limite. Vários dos leitores do Cussins o conhecem principalmente pela sua obra referente à ditadura militar no Brasil, e certamente o livro K, que já recebeu muitas traduções em diversos países, diversas línguas. É o livro que tem maior presença e maior circulação dentro do público brasileiro. Esse livro ele tem várias particularidades que a gente teria muita alegria de discutir aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, sendo caracterizado como um romance, é um livro que tem uma grande variação interna nas suas configurações, como se fosse um hibridismo, de fato, de vários gêneros. A gente encontra diálogos que remetem ao teatro, a gente encontra cartas dentro do K, a gente encontra cenas que têm um forte efeito de real e outras cenas em que o impacto do movimento psíquico interior é muito importante. E a gente tem também uma abertura que se tornou bastante célebre, né, em que está dito: tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Né? Então, não apenas os temas são temas extremos ligados ao risco de morte, ao sofrimento extremo, à perda, à dor, né? O tema dos desaparecidos, o tema dos pais que perdem os filhos e não conseguem encontrar seus corpos,
mas também há a situação limite em termos da forma literária da escrita, no que se refere justamente à delimitação entre o que seja testemunho, o que seja ficção, o que seja fabulação literária. E nessa abertura, justamente, que a gente tem um enriquecimento das possibilidades de pensar. Em larga medida, os textos do Renato Kucinski, eles têm um impacto de pensamento, um impacto filosófico, inclusive, sobre as maneiras como a gente pensa o passado, as condições de interpretação, de elaboração da memória. E um tema que para mim é muito caro especificamente é a maneira como ele lida com a relação entre literatura e religião. Ele trabalha com figuras de autoridades religiosas, padre, rabino, que mostram, que colocam a instituição e normas acima da sensibilidade e do sofrimento do outro, como o incrível ponto, o velório. E, finalmente, eu gostaria de dizer que trata-se de uma combinação única em termos do desenvolvimento, da contribuição imensa que ele deu para esta universidade, como um intelectual, um professor e uma presença constante de mobilização e de transformação na USP, mas também agora como alguém que tem um domínio da palavra capaz de abrir formas de representação e formas de reflexão que antes não existiam. Então, eu passo a palavra ao Bernardo Kucinski. Nossa, foi demais isso. Nunca imaginei que fosse tão importante assim. Obrigado. Bom, queria agradecer o convite ao Vanderlei, que fez os contatos, ao professor Jaime, que se dispôs a fazer mediação. Eu acho que a ideia é muito mais a gente interagir, eu ouvi o que vocês vão falar também, e eu vou tentar, então, falar pouco. Quando me convidaram, me obrigaram a fornecer logo um título, né? Elas me deram um prazo, até tal dia eu fornecer um título. E eu, como não queria ficar com isso na cabeça, inventei na hora já um título. Falei, vai ser porque escrevo, né? E esqueci. Aí, quando foi se aproximando a data aqui do evento, eu me lembrei do título e fiquei meio que prisioneiro desse título, né? E aí eu me lembrei que, na verdade, era um título que estava lá já na minha cabeça faz tempo, de um texto do Orwell, que vocês devem conhecer, e cujo conteúdo eu já tinha esquecido. Então eu fui lá na maravilhosa internet, porque meus compêndios do Orwell também já o perdi, não sei onde estão, e recuperei um pouco do que o Orwell escreveu. E eu vou me valer um pouco, usar o Orwell como um fio condutor, né, do que eu escrevo, né. O Orwell, ele lista 4 móveis do escritor: a vaidade, a compulsão, o prazer de escrever e ter um objetivo político, né? Eu já vou adiantar que, na minha opinião, o meu móvel é a compulsão. Eu sou levado a escrever por compulsão, né? E depois eu vou explicar como é que eu cheguei a isso, né? Obviamente, quando a gente vai falar aqui de por que escrevo, não é porque vocês não querem saber por que eu escrevo livros de política, livros de economia, de jornalismo, querem saber por que eu escrevo ficção, né? Literatura, né? Então é isso que eu vou tentar chegar. Desses 4 móveis que o Orwell cita, é interessante que o único que é fruto de uma decisão consciente é a vontade de fazer política, de querer intervir, né? Um desejo de intervenção, porque a vaidade a pessoa tem ou não tem mais ou tem menos, né? É algo sobre o qual ela não tem muito controle. E eu também acho que essa questão da verdade o Orwell colocou de forma um pouco simplista, porque eu acho que os escritores realmente são muito vaidosos, mas acho que é uma vaidade fruto muito mais de uma insegurança, né?
como se fosse uma defesa, né? São muito sensíveis à crítica por causa disso, né? Não por serem tanto por serem vaidosos, mas por insegurança. Em todo caso, a vaidade é algo que ou existe ou não existe. O Orwell pertenceu a uma geração que, aliás, a minha geração leu muitos, praticamente se inebriou com aqueles escritores da Angry Generation, dos anos 30, né, que a gente chamava o Hemingway, o Silone, todos aqueles João dos Passos, todos eles, né? E outro dia eu me deparei com um texto do Walter Benjamin, que me chamou a atenção. Primeiro porque ele fala um pouco, ele pode ser usado um pouco para a gente se referir à situação atual do Brasil, né? E segundo porque ele fala um pouco, e acho que ele me explica para mim um pouco essa vontade de fazer política dessa geração do Orwell, né? O Walter Benjamin diz que, em oposição ao fascismo, que foi o grande fenômeno político daquela época, que promoveu a estetização da arte, com aquelas grandes manifestações, aqueles comícios nazistas, aquelas marchas que justamente lembram muito as marchas da Avenida Paulista que derrubaram a Dilma, que foi também um fenômeno de estetização da política. Então, diz o Walter Benjamin que, em oposição a isso, o artista engajado da sua época, ele fez a politização da arte. Enquanto o fascismo fazia a estetização da política, eles faziam a politização da arte. Então, eu estou falando isso porque eu não sinto que eu quis fazer isso, ou que eu fui levado a fazer isso. Ou seja, eu não penso que o móvel de querer intervir e fazer política foi o meu móvel, foi o que me levou à escrita literária, né? E eu vou agora tentar explicar para mim mesmo e para vocês o que eu acho que me levou. Primeiro, como aliás o Jaime falou para vocês, na minha opinião, com certo exagero, eu sempre tive muita atuação política, desde muito cedo, desde os 13, 14 anos. Para vocês terem uma ideia, por motivos que eu não vou explicar, que são muito complicados, com 14 anos eu fui apoiar uma greve dos gráficos lá na Engabaú, nos anos 1952 e 53, quando as greves eram dissolvidas com brucutus, e eu, na verdade, nem tinha nada a ver com aquilo, né? Mas eu fui lá apoiar a greve. Então já comecei muito cedo, sempre fiz muita política, e o meu jornalismo sempre foi um jornalismo muito de intervenção também, né? Agora, diferentemente do Orwell e de muitos desses escritores dos anos 30, dos anos 20 e até mais recentes, e infelizmente eu não tive o hábito de manter um diário, não mantinha correspondência regular com ninguém. Tinha durante a juventude, a adolescência, uma vida nesse sentido espiritual até um pouco, não digo pobre, mas um pouco rarefeita, algo talvez ligado à minha própria personalidade. E mesmo como jornalista, nunca fui de ficar anotando, fazendo observações subjetivas sobre os lugares onde eu ia, as pessoas que eu entrevistava, observações sobre o clima. Era a reportagem, escrever reportagem e publicar. O que eu quero dizer é que não há uma ponte direta entre o meu ativismo no jornalismo e a literatura. Não há. Foi uma coisa que surgiu abruptamente, eu vou falar disso logo mais, né? Realmente não há. O jornalismo, ele, na verdade, ele foi ao mesmo tempo meu grande campo de realização e, num certo sentido, também ele me manietou, porque eu entrei no jornalismo na era do apogeu do jornalismo, do grande jornalismo, daqueles caras que cobriam a guerra do Vietnã, a guerra de libertação da África.
E eu tinha verdadeira paixão pelo jornalismo. Deslumbramento é a melhor palavra. Uma visão até assim acrítica do potencial, da importância, do potencial libertador e humanista que tem o jornalismo. Eu vestia a camiseta do jornalismo. Durante toda a ditadura militar, antes e depois, eu vestia a camiseta do jornalismo e fui no jornalismo muito corajoso. No jornalismo. Eu estou explicando tudo isso porque eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, que foi um ponto de ruptura. E de repente, o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas simultaneamente. Primeiro, eu fui vítima da compulsória. 70 anos, quando você está na melhor fase da tua vida, você leva um pé na bunda, cai na universidade. Ao mesmo tempo, eu tinha acabado de sair do governo Lula. Eu tinha sido emprestado para o governo Lula. Eu fiquei lá uns 3 anos e meio. Foi um período muito rico, muito fértil, muito extraordinário, de onde eu produzi horrores, né? Escrevia todo dia para o presidente, compulsivamente, às vezes 3 cartas por dia. Ele ia viajar, já tinha uma carta na mão. Foi uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado comigo mesmo como eu produzi nessa época. Isso também eu estou falando para mostrar, depois levar ao ponto que eu quero chegar, que é o ponto da compulsão. Como jornalista, eu me tornei um escritor compulsivo, né? Depois eu vou voltar a isso. Mas então aconteceu isso. Eu levei um pontapé da USP, tinha saído do governo, eu voltei para a USP, eu pensei que ia ficar ainda mais uns 5 anos, não sei, mas tinha uma proposta de mudar a expulsória para 75 anos, mas nunca foi aprovada, acabou. Eu ainda dei algumas aulas de jornalismo nesses cursos da PUC, esses cursos meio rápidos que tem por aí, mas eu logo me dei conta, já tinha me dado conta antes de ir para o governo Lula, de que os jovens que assistiam aos meus cursos de jornalismo não queriam aprender aquilo que eu queria ensinar. Eles estavam em outra. O que eu tinha para dar para eles não era mais o que eles queriam receber. Então também o ensino foi. Né? E eu digo também a política, naquele sentido. Quando eu já saio do governo Lula um pouco exausto da política, né? Ali houve um processo assim, que começou insidiosamente e foi corroendo a minha cabeça. Eu ia lá no palácio, aqueles milicos, eram aqueles milicos que já estavam lá de antes da ditadura, e eles sorrindo para a gente, e sabe, as pessoas eram as mesmas, e embora o governo fosse um governo que a gente pensava que era um governo transformador, tudo entusiasmado, mas muita coisa ali era hipocrisia e fingimento, e principalmente onde eu estava na SECOM, que eu estava com uma energia brutal, todas as ideias que eu dava eram engavetadas, eu ficava pela metade, eu percebi, eu tinha uma visão, eu realmente tinha uma visão muito interessante do que devia ser a comunicação de governo, e aquilo aí nada. Enfim, é isso, o ensino não tinha mais sentido, a USP tinha me expulsado e a política já tinha me cansado. Então criou-se um vazio. Eu estou aposentado e o que eu vou fazer na vida? Né? E aí houve um pequeno empurrãozinho, que nessa época foi criada uma revista chamada Revista do Brasil, por um grupo de sindicatos, onde eu até escrevia peças jornalísticas também. Mas ela tinha uma última página ali para ficção. Coisa pequena, de 2 páginas. 2, 3 mil toques, uma coisa assim. E eu escrevi ali meu primeiro conto, a minha primeira ficção mesmo, que chama-se A Aposta. E aí entra uma coisa interessante, que tem um pouco a ver com o processo de criação, que não está aqui no meu roteiro, mas eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Esse conto é uma história de um lixeiro, de 2 equipes de lixeiro que competem entre si, porque o supervisor lá inventou uma competição.
de sacanagem, inventou de sacanagem, tá? Eles trabalharam mais depressa. E eles foram inventando métodos cada vez mais rápido de recolher o lixo, né? E até que esse lixeiro vai girando o saco, vai girando e vai girando, e cai na máquina junto com o saco do lixo, ele é esmagado lá. E ele está contando a história de como ele morreu. É isso. É um conto curtinho, forte, eu achei interessante. E aí, depois desse, aí eu escrevi mais alguns, mais um outro. Aí eu escrevi essa carta a uma destinatária desconhecida, que é o primeiro capítulo do K, que foi um dos primeiros que eu escrevi. Me deu uma inspiração e eu escrevi. E fomos escrevendo alguns outros contos que não tinham nada a ver com o K, e aí começou a surgir outros fragmentos do K, o Sumidouro. E aí lá, enfim, começou uma avalanche de contos. Então, e aí realmente, eu acho que é um processo quase milagroso, entende? Então eu sentava e saía um conto. A maioria das vezes sem ter que reescrever. Eu nunca tinha feito ficção. Eu já estava com 74 anos. Nunca tinha feito ficção. Então, sabe, não sei como explicar, né? E eu digo que o K é um livro que, às vezes eu digo assim nos encontros, é um livro que foi psicografado por mim, porque baixou um espírito e eu ia escrevendo. Entende? Lá pelo 12º fragmento é que eu me dei conta que aqueles contos que eu passei a chamar de fragmento podiam constituir uma narrativa um pouco mais coerente, mais, né? E aí eu já comecei a escrever alguns novos capítulos já de cabeça pensada, mas sempre nesse estado de espírito. Eu sentava, pensava naquela situação, naquele momento, e a coisa saía. O monólogo, por exemplo, da amante do torturador, ele saiu direto assim, né? Quase todos os capítulos saíram direto assim. Teve um ou outro depois. E eu não fui consultar documentos nem nada, memórias da época nada. Eu deixei que a coisa saísse do jeito que era na minha cabeça. A única exceção, 2 exceções, foram o capítulo que descreve a reunião da congregação, onde eu fui na ata, e é uma coisa que até hoje está aqui, atravessando a minha garganta. Quanto mais eu penso, menos eu consigo entender o que aconteceu naquele momento, né? Cada vez eu tenho uma nova interpretação. Entende? E o último capítulo, que é uma espécie de um manifesto meu político, onde eu também fiz um pouquinho de pesquisa para poder, que é a carta, mensagem ao companheiro Clemente. Então foi assim, comecei a sentir muito prazer também de escrever, porque saía muito fácil. E nesse inteirinho também eu escrevi, não sei se um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu comecei a escrever a novela policial Alice. A novela policial Alice, para mim ela foi importante, primeiro porque ela já é uma novelinha, não é um conto. O conto é uma coisa bastante limitada, ele tem um começo, meio, fim, você não se aprofunda nos personagens, não tem nenhum acessório que não vai ter utilidade no conto, né? É o meu formato ideal de escrever, é um conto. Eu sou um contista acima de tudo, né? Mas a Alice já é uma novelinha policial, tem um enredo, tem um desenvolvimento, tem um pouco de aprofundamento dos personagens, principalmente a própria Alice. E ela me deu muito prazer, porque ela também saiu muito fácil. Saiu em 3, 4 semanas, saiu. Depois eu tive que consertar umas coisas, mas saiu fácil. Não é lá uma grande novela, eu gosto dela, mais do que as outras pessoas que não gostam muito. É uma novela que fala da universidade, e ela é inspirada também na vida real, né? Eu conheço uma professora da física que ela se identificou tanto com a personagem da novela que ela ficou uma noite sem dormir. Essa história é real. Mas enfim, nessa altura então, depois da novelinha e do K, bom, o K teve um impacto assim que até eu estava perguntando para o Jaime, depois vou perguntar para vocês, eu não consigo entender qual que é o mistério tanto do K, por que ele é tão, quase que virou um livrinho cult, né? Assim como tem filme cult,
tem livrinho oculto, então eu não consigo entender, né? Mas aí então eu comecei a me assumir como escritor. E eu gostei, quer dizer, as pessoas dizem, não, você que se reinventou. De fato, eu me reinventei. Ainda mais que eu tinha uma imagem, né? A gente tem uma imagem, as imagens são terríveis, porque elas não são o que a gente é, elas são a imagem. Então eu tinha a imagem do petista roxo, do ranzinza, do dogmático, do sectário, até do sectário. O sectário eu não tinha, porque eu era mais visto como um trotskista, que vocês sabem, eles são antípoda do sectário. Mas eu era visto como um radical, como um raivoso, como um transigente e tal. E aí, quando surge o caso, as pessoas se encantam também sobre esse aspecto. Sabe? Uma outra pessoa. Isso também me fez bem, né? Enfim, eu me reinventei. Mudei de nome, em vez de Bernardo Kuczynski, ou BK, como me chamavam jornalistas, eu sou B. Kuczynski, que é a assinatura do escritor. Comprei um boné, passei a usar um boné de escritor. Realmente me reinventei. Aí começa, bom, eu já esqueci o papel aqui, eu estou falando espontaneamente. Aí começa uma fase em que eu me assumo como escritor, então já é um ofício. É um ofício, né? Bom, eu acho que eu perdi o fio da meada. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que eu acho que é o seguinte, a minha compulsão, que era característica do meu trabalho jornalístico, naquele vazio que se cria, ela passa por um processo de transporte para o campo literário. Foi isso que aconteceu. Eu precisava escrever e por algum motivo comecei a escrever literatura. Foi isso. E se tornou compulsivo também, né? Bom, aí quando vira um ofício, aí já é outra coisa. Aí eu já começo a sentir as limitações, que na minha opinião, ou porque eu inventei isso para mim mesmo, ou porque na realidade eu sempre achei que foi uma limitação de vocabulário. Comecei a achar também que essa herança da linguagem jornalística, da economia de palavras, da concisão, da clareza, ela era muito boa, mas por outro lado limitava o uso de recursos literários, das figuras literárias, né? das imagens, das metáforas, todas a própria ambiguidade, tudo isso eu sentia que estava faltando, né? Então eu comecei também já a estudar um pouquinho, ler mais, comecei a ler escritores da língua portuguesa que escrevem bem, né? Porque eu passei também muitos anos, esses anos na Inglaterra, esses anos lendo em inglês. Veja que coisa triste. Lendo em inglês porque os ingleses escrevem muito bem, os livros são muito bons, e eu lia muito em inglês, lia. Parei de ler em português, lia pouquíssimo em português. Aí comecei, estou lendo agora só a literatura na língua portuguesa, principalmente os portugueses, escrevem muito bem, e alguns brasileiros também, né? Então agora estou nessa fase de me assumir como escritor, como um ofício que me dá muito prazer, muita angústia também, porque às vezes a coisa é difícil de sair, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 novelas debaixo do travesseiro que eu acho que são imprestáveis, eu não sei o que fazer delas, entende? Tenho até vergonha às vezes de mostrar para alguém e tal, mas às vezes eu sinto que preciso mostrar, eu não sei o que vou fazer dela. Então, estou vivendo aquela angústia agora do escritor. Agora, no meu caso, vou terminar agora e a gente pode começar a conversar. Tem uma outra coisa que eu quero dizer, o seguinte. Houve um episódio, que não interessa aqui qual é, mas que me levou a, de repente, evidentemente por causa da minha idade, a trabalhar muito ou ser muito possuído pela noção da finitude da vida. Essa noção da finitude da vida é interessante, a gente vive a vida inteira sem pensar nisso, mas tem uma hora que vem, que cai a ficha, bom, daqui a alguns anos eu vou morrer, né? Aquele meu amigo morreu, minha tia morreu, meu primo morreu, meu irmão morreu, a minha geração está morrendo, né? Então vem a
E eu, como entrei nessa de escritor, todo aflito, de querendo escrever, então agora eu tomei uma decisão, um ano atrás, mais ou menos, dois, e aquele monte de contos que eu escrevia, contando historinhas, né, com uma extrema facilidade, eu falei, não, eu agora vou escrever as coisas que só eu posso escrever. E que são as coisas que só eu posso escrever? São as coisas da minha vida, do que eu vivi, da minha família, dos meus amigos, né? Não vou mais escrever historinhas sobre os outros, tá? Então eu estou nessa agora, que é uma fase mais difícil, né? Então o pretérito perfeito, ele já entra nessa categoria, né? Embora vocês possam dizer, não, mas o K já era isso. Mas é que o K surgiu espontaneamente, não foi uma decisão minha, e agora já é uma decisão assim de aproveitar os anos que eu ainda tenho de escrita útil para escrever coisas que só eu posso escrever. Essas são minhas ideias autorais. Eu acho que para começar tá bom, não tá já? Tá ótimo. Fala da sua caderneta. Fala da sua caderneta. A minha caderneta? Conta essa história. Não, eu sempre levo. Você sabe que os escritores, isso não é outra coisa que os escritores têm métodos, né? Um dos métodos é levar uma cadernetinha e estar sempre anotando coisas e tal. Mas ultimamente. Se falarem com ele, vai anotar. Eu vou anotando, Mas ultimamente eu ando meio preguiçoso. Eu tenho umas 80 cadernetas dessa. 80. E alguns cadernos também. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é assim. Eu me inspiro muito em salas de concerto. Acho que já falei isso em outros encontros. Então lá eu levo um caderno um pouco maior e sento num lugar que tinha um pouquinho de luz, das primeiras cadeiras lá no coro, e lá pelo segundo movimento, assim, eu já começa a vir aquela ideia, aí eu tiro a caneta e já escrevo e tal. E aí é gozado como a coisa vem, né? Eu acho que é devido à extrema concentração que a gente usufrui numa sala de concerto. Não existe lugar no mundo que tem tanta concentração. E aí vem a ideia, eu anoto, depois eu nem preciso olhar mais o que eu escrevi, mas eu já tive aquela inspiração, né? E, então, além das cadernetinhas das 80, eu tenho lá uns 10 ou 15 cadernos também, com anotações, né? Mas é isso. Tá bom? Vamos ver os... Obrigadíssimo pela sua fala, e de fato aí é bom que a gente tenha o tempo para poder interagir. Vou fazer só alguns comentários. Uma observação, assim, quem já leu o K sabe, mas eu acho que nem todos sabem aqui de que seção da congregação você estava falando, né? O K, ele se refere ao desaparecimento da irmã do Bernardo, né? Tem uma dimensão de testemunho, embora tenha vários elementos literários, o livro também tem uma dimensão de testemunho, e ela era professora daqui da USP, do Instituto de Química, e o que aconteceu é que ela desapareceu durante a ditadura militar, e o Instituto de Química tratou a situação como se fosse falta da professora, que estivesse deixando de vir ao trabalho, e a demitiu, né? Então, apenas muito recentemente, houve não sei se foi um pedido de desculpas propriamente, né, mas houve uma atitude de reconhecer o erro grave que foi cometido naquela ocasião. Então, do ponto de vista de quem está na USP, esse assunto é um assunto delicadíssimo, porque a gente vê como uma sessão de congregação, que em geral a gente vê como uma burocracia, pode estar causando níveis de sofrimento muito grandes, dependendo da situação, dependendo de quem aquilo envolve, né? E aqui é um caso extremo, justamente, né? Isso dá uma dimensão do olhar nosso para a própria universidade que é muito incomum e que importa muito para nós, né? Das consequências das decisões tomadas aqui. Então, só uns comentários aqui sobre a sua fala. Primeiro, uma grande alegria pessoal de você falar do Walter Benjamin, que quem foi meu aluno sabe o quanto eu amo, né? Então, e de fato eu acho que tem uma grande importância de trazer o nome dele, porque
tem afinidades entre vocês dois, né? Assim, uma série de preocupações com relação à interpretação do passado, a compreensão justamente da necessidade de fazer uma escrita que não conceda, né? Como o Benjamin escreve num outro ensaio, né? Que os conceitos que ele usa não poderão jamais ser apropriados pelo fascismo, né? Me parece assim que, em alguma medida também, a sua escrita ela tem essa atitude consciente, né? de fazer frente, né? E como a gente está vivendo hoje num tempo de autoconservadorismo, com o surgimento de movimentos proto-fascistas no Brasil e em outros países, né? Essa discussão ela não é nada menos do que urgente, né? Então isso é um ponto muito positivo. Eu fiquei muito comovido com o modo como você contou esse início da vida do escritor como um momento de passagem de tempo, né? Então, houve um tempo que, digamos assim, encontrou uma espécie de saturação, em que você levou o pé da bunda da USP, e também você teve um cansaço da relação com o governo, porque várias ideias que você tinha eram engavetadas, não eram realizadas concretamente. Então, nos dois casos, você está lidando com instituições, né, que estão, digamos assim, em volta de você, mas que agem a nossa revelia, né? Tem uma piada que eu costumo fazer aqui, que eu vou repetir, que é de que as pessoas não podem ficar com angústia demais por causa de mestrado, por causa de aula, porque a instituição não retribui o nosso amor, né? Assim, a gente assim, pensa na USP, vai dormir, sonha com a USP e tal, mas no fundo, a USP não está sonhando com a gente, né? Assim, não há nada parecido com isso, nem um pouco. Então, você tomou a literatura, em larga medida, como algo que de fato depende sobretudo de você e não da instituição, né? Que as editoras tenham te acolhido é uma alegria, mas de fato o tempo aí mudou no sentido de ser um tempo de você doado para as instituições, passando a um tempo que é você, de certa maneira, doado para si mesmo, para o passado, para a família e para aqueles que estão dispostos a ler você e conversar com você, né? Então, no fundo, acho que foi uma excelente virada, uma excelente mudança. E que ela continue por muito tempo ainda, né? Com mais cadernos e cadernetas, né? Olha, quanto aos dois livros, como é que é? As duas novelas que estão no travesseiro, né? Cadê? Duas novelas que estão no travesseiro, que você não sabe fazer com elas, você faz assim. Você fala comigo, a gente vai fazer uns seminários aqui, a gente lê essas novelas com você, a gente vai trabalhando para ficar mais adequado. Porque a gente tem muitas ideias, né? A gente pode fazer uns estudos comparados e tudo. É sério? Tá? E o boné é ótimo, muito bom o boné. Gostei do boné. O que vocês acham? Já dá aula de boné? Não. E para terminar aqui o comentário, né, de fato eu acho que a finitude da vida, a percepção da finitude da vida é um elemento importante, né, para você como escritor, para também outros escritores são importantes para você, para nós, enfim. E que a gente veja pessoas que estão aí com 18 anos, 20 anos, e a gente possa falar desse assunto, eu acho que é a melhor situação possível, né? De fato, eu acho que é uma questão crucial hoje, porque nós estamos vivendo em tempos em que o valor da vida singular está muito rebaixado, né? Quer dizer, cada um de nós se preocupa, claro, com a finitude nossa e a finitude dos que estão próximos, mas a gente vê, assim, situações contemporâneas em que a facilidade de tornar a vida do outro algo que não vale nada, ela tem crescido muito nos últimos anos, né? Então, acho que você tocar nesse assunto é uma forma de mostrar o apego que nós temos à vida aqui, o apego que nós temos que ter à vida, e já é em si também uma intervenção, uma resistência contra esses gestos de desumanização, de destruição que estão cercando a gente atualmente, né? Então, é muito bem-vindo o seminário, muito bem-vindo essa conversa. E eu vou interromper aqui a minha fala, tá? Aí, se você quiser comentar alguma coisa, a gente vai em seguida passar para o debate. Eu queria
Eu estava perguntando ao Jaime, quer dizer, eu tenho essa curiosidade de por que o K é tão paparicado na academia, né? Quer dizer, por que tem tanto TCCs e não sei o quê. Pode parecer vaidade minha, e de fato me deixa um pouco vaidoso, mas é uma coisa que eu gostaria de ter uma explicação. Uma explicação realmente, sabe? Para quem não sabe, tem um dado importante, que é de que o livro Os Visitantes é um livro que trata também da recepção do K. Sim, sim. Inclusive tem um primeiro capítulo de uma senhora que aparece, reclama do K, né? E aí então é preciso ver o que acontece com os leitores, por que eles fazem isso. Então, está aberta a palavra. E aí, gente? Sim, por favor, bem alto. Oi. Olha, eu sou um pouco surdo, aliás, bastante surdo, então ou você fala bem alto ou pega o microfone. Então eu vou passar o E mesmo com o microfone. Isso, vai ter essa cerimônia toda. Se apresentar, dizer por que está aqui. E aí, Oi, boa noite. Primeiro, meu nome é Nelson, sou estudante aqui da Letras, e eu estou bastante feliz de estar aqui vendo essa palestra. Primeiro, dar parabéns tanto pela exposição que você trouxe para a gente, quanto pela representatividade biográfica, né? Você parou de estar lecionando na USP aos 70 anos e começou a militar aos 13. Então tem, mais de meio século dedicado à militância, pelo menos. E é bastante coisa, e a gente tem poucos relatos, né, de pessoas que se dedicaram com tanta força para transformar a sociedade e ao mesmo tempo bons registros literários. E acho que isso desperta, principalmente num curso como o nosso, que é bastante ansioso, pelo menos em uma grande parte dele, por trazer essas transformações ou encontrar alguma luz para o que a gente tenta construir hoje. E eu confesso, e isso me arrependo um pouco de não ter lido ainda a sua obra. Fiquei bastante ansioso. Não, eu estou bastante ansioso mesmo e vou buscar. Mas eu acho que tem bastante a ver com isso, com um registro tão único que pode ajudar quem está começando agora. Eu sou um militante trotskista também, mas só tenho 8 anos nesse caminho e inspirações são bem-vindas. Você sabe que na minha época trotskista era xingamento, né? Aliás, se vocês lerem O Homem que Amava Cachorros, alguém leu aqui? Esse livro me impressionou muito, porque acho que é o livro que melhor retrata a forma brutal como o Stalin se decidiu exterminar o trotskismo, adotando inclusive métodos mafiosos, né? E principalmente como isso se tornou uma obsessão da época do Stalin, e até deve ter determinado o curso de muitos eventos da guerra. É um livro muito bom esse, mas olha, trotskista era xingamento na minha época. Ele é um trotskista. E agora? Agora também é? Agora eu acho que é uma coisa, você vai me desculpar, mas eu acho que é anacrônica, arcaica. Na minha opinião é arcaica. Eu queria dizer sobre a sua fala que tudo que aconteceu comigo e com a minha geração foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Nós não fomos heróis nem nada disso. Era uma coisa da época, né? Era coisa que tinha que ser. Quando eu entrei aqui na USP, um pouco tardiamente, era a época das paritárias, né?
A gente fazia isso naturalmente, era o que era para ser feito, entende? Era a cultura da época, né? E muita coisa a gente fez sem pensar duas vezes e impensadamente também. Impensadamente, né? Que também fez parte da cultura da época. Eu acho que o que está faltando hoje não é vontade de vocês fazerem isso, mas é que realmente é um período de um grande vazio, né? Um grande vazio. Eu não tenho. É isso aí, mas não idealizem o que a nossa geração fez, porque nós fomos levados a fazer pelas forças da vida, né? Nenhum de nós era excepcional na época, né? É isso aí. Muito modesta essa resposta. Não é. Uma coisa que eu queria falar, que eu estava aqui no roteiro e eu esqueci, é o seguinte, que acho que é uma coisa que eu talvez tenha levado do jornalismo para a literatura, é que no jornalismo, como jornalista, eu acho que era uma qualidade que eu tinha assim, eu me espantava com as coisas. Eu não achava que tal coisa era normal. E as pessoas não percebiam que aquilo não era uma coisa normal. Então isso me permitia escrever sobre coisas que os outros davam como take it for granted, sabe? Um exemplo que eu posso dar para vocês eu me lembro que eu fiz uma vez uma reportagem sobre esquistossomose. Não sei se vocês sabem o que é isso. Então é um bichinho que vive num caramujo. Você tem que entrar na água, o caramujo solta lá uma coisa que tem que te picar. Aí ele entra dentro de você, fica no teu intestino, se desenvolve e é um ciclo, né? E existe uma forma tão simples de quebrar esse ciclo, é só as pessoas terem privado em casa. Porque esse caramujo, depois quando você vai fazer cocô, ele vai junto com o cocô na água e contamina. Mas os cientistas do mundo inteiro trabalham até hoje para descobrir uma vacina contra esquistossomose. Porque é uma coisa mais simples ter privado em casa. Então essa é uma coisa que eu sempre me espantei com isso, sabe? Então eu escrevi uma grande matéria sobre isso. Então essas coisas, eu acho essa coisa de se maravilhar e também se espantar, eu acho que também falta um pouco às vezes para muitas pessoas. Não sei se eu falei isso, mas é isso. Não, inclusive conhecimento biológico nosso. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Não. Tem a Camila e tem você, mas eu não sei quem levantou o braço primeiro. Dá o microfone. Vem as duas já, façam todos. Falem o nome, aí pergunta. A gente ouve as duas e aí você responde as duas. Boa tarde. Alô? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professores. Professor Bernardo, para mim é muito... Seu nome, Natália, eu estudo... Alô? Eu estudo Ciências Sociais aqui, mas eu fiz jornalismo na ECA. E primeiro eu queria te falar que, apesar de você ter sido, compulsoriamente saído do departamento, eu entrei em 2009 e a gente ouvia muito falar das suas aulas e que era uma pena você não estar dando aula lá ainda, então queria dar esse recado. Eu não li o Cálice, os livros de jornalismo, mas achei muito interessante a história que você contou, como você entrou na ficção, e me chamou muita atenção que você falou que foi uma passagem natural, né? Que os contos foram saindo assim, sem você se preocupar muito, e quando você viu, você tinha um livro, né? Que depois você amarrou de uma forma, né, mais pensada, assim. E que agora, depois que você se assumiu escritor, aí você começou a ler, a pesquisar, a procurar mais literatura. E aí eu queria saber se foi mais difícil passar a escrever quando você se assumiu escritor do que quando você começou espontaneamente, assim, sem uma carga tão pesada de querer fazer bem feito, assim. Meu nome é Camila, sou estudante da Letras e tenho muito interesse em estudar ditadura militar. E minha pergunta, na verdade, são duas. Muito obrigada pela conversa. Eu estava num evento no CEDEU, na biblioteca do Parque Vila Lobos, no ano passado, foi muito enriquecedor também.
E a pergunta é a seguinte: a partir do conceito de história, contrapelo de Walter Benjamin e o obscurantismo da ditadura brasileira, você enxerga cá como uma tentativa de preencher essa lacuna? E nessa perspectiva, como você enxerga a tendência nos últimos anos de publicações com essa temática, como ele estou aqui, do Marcelo Rubens Paiva e a resistência do William Fux? Deu para pegar? Bom, duas tá bom. Bom, eu queria fazer um pequeno reparo à Natália, né? Eu acho que eu não acho que foi natural a minha transformação em escritor. Ao contrário, eu acho que foi quase um milagre. Eu sinto assim um milagre. Você senta e nasce um ponto, uma pessoa que já está com 70 e tantos anos, que nunca escreveu ficção, é um milagre. Nesse sentido. Se deu de forma natural, mas o momento de criação, a criação é milagrosa, eu acho. Acho que a criação é milagrosa. E são as melhores as que saem assim. E isso já responde também a outra pergunta, que se ficou mais difícil depois que eu me assumi como ofício, comecei a estudar. Acho que sim, ficou um pouco mais difícil. Mas eu me, por assim dizer, eu tive consciência de que eu devia me controlar. Não entrar muito nessa onda de ler esses autores, que como se deve escrever e não sei o quê, não, né? Li alguma coisinha, ganhava alguma coisinha lendo, mas eu me contive, não vou entrar nessa. Se eu virei um escritor dessa forma tão espontânea, não vou me estragar agora lendo teoria sobre como deve escrever, né? Então mas ficou realmente um pouco mais difícil, mas talvez mais gratificante. Por exemplo, o Pretérito Imperfeito, que vocês talvez ainda não conheçam, saiu há pouco tempo, que foge dessa temática da ditadura e tal, é um livro que onde eu já privilegio mais a construção, o uso das palavras, tem alguns capítulos que eu sei quase de cor, tá? Tanto que eu trabalhei, tanto que eu procurei despojar do que era excessivo, procurar melhor palavra, a sonoridade. Isso é uma coisa que eu também trouxe um pouquinho do jornalismo. Na minha escrita jornalística, ela já era caracterizada por uma qualidade sonora um pouco melhor, que não era uma escrita banal, ela tinha uma qualidade sonora. Isso eu aprendi um pouco, não sei se era, mas quando eu entrei na revista Veja, que foi o primeiro emprego de jornalismo assim, mais profissional, havia ali um culto à sonoridade da língua. Por exemplo, era proibido usar chavão, clichês, chavão, era uma coisa abominada. Nós andávamos por aqueles corredores de Heitor Abril, às vezes horas e horas, para bolar um título original, sonoro, bacana. Então isso ficou dentro de mim. A minha escrita jornalística já era assim, uma escrita assim que tinha uma certa vantagens. Quando eu agora me assumo como ofício, eu tento elevar isso a um nível já um pouco mais elaborado, né? Então, o Pretérito Imperfeito é assim, é um livro onde aquilo que começou a virar um certo estilo, que é uma linguagem forte, econômica, mais forte, expressiva, no Pretérito Imperfeito ela é realmente, talvez até, não sei, às vezes eu acho até que tem uma certa demagogia estilística no Pretérito Imperfeito. Infelizmente vocês, acho que não leram, não poderiam dizer se eu estou certo ou errado. Porque é um livro assim que as pessoas, quase todo mundo fala, olha, li de uma tacada só. Li num fim de semana. Peguei para ler e não larguei mais. Então, é um texto assim que... Bom, então eu respondi alguma dessas perguntas. Sobre essa questão, eu não entendi muito bem a pergunta que ela fez sobre essa temática da época da ditadura. Assim, falou do Rubens Paiva, de outros livros. Eu acho assim, no meu caso, o que está acontecendo é uma coisa até um pouco desagradável.
porque eu estou me tornando um pouco, eu estou voltando a um pouco essa temática, depois do Pretérito Imperfeito, que foge disso, um pouco dentro daquela linha que eu falei de escrever as coisas que só eu posso escrever, né? Então eu estou voltando um pouco a essa temática, estou ficando meio aprisionado por ela, meio obsessivo por ela, né? E eu acho que ainda não se escreveu, não se fez a literatura à altura daquele que foi a ditadura brasileira, né? Ainda não se fez até hoje, ainda, talvez um dia se faça. Bom, é isso. Não sei se eu respondi tudo. Estou impressionado de como a revista Veja mudou. Mas era assim no começo. No início ela tinha esse projeto e era assim, durante o primeiro ano. Preocupados com a sonoridade. Ficavam horas pensando em ti. Impressionante. O que mais? Sim. Vem os dois, vem. Legal, 2 moças, 2 rapazes. Foi ensaiado isso? Eu achei. Sou o Vanderlei, tenho também 2 perguntas, se não for abusar. Primeiro, você estava falando sobre o interesse de voltar a ler literatura de língua portuguesa que seja boa para como uma formação, né? Queria saber quais seriam esses títulos. Queremos sugestões. Os autores, né? Quer saber? Espera, vamos ver o resto. O que tem mais? E a segunda pergunta é como você vê o interesse sobre a sua obra no exterior, dadas as traduções que estão acontecendo no momento. Como é que eu vejo o interesse e a circulação no exterior da sua obra? Das traduções, as pessoas te chamam. Só uma curiosidade, a tua pergunta é bem diferente ou é parecido? Então fala agora. Eu sou o Magno, eu sou da história, na verdade, então estou um pouco de intruso aqui, né? Não sou da letras. Fiquei muito comovido, né, com a sua fala, com a sua palestra, porque primeiramente eu conheci você pela sua produção de ficção, né? Pelo K, e pelo Você Vai Voltar Para Mim. E depois eu falei, enfim, coisas que você publicou sobre jornalismo, etc. e tal. Tentando responder essa pergunta que você fez, por que o seu livro virou cult, né? Por que ele está sendo muito lido, né? E aí, claro, uma leitura muito pessoal. Eu me conheço um pouco da literatura de testemunho, né? Do Gabeira, do Sirkis, enfim, aqueles relatos que foram lançados a partir no final da década de 70, né? Denunciando o que foi a ditadura. Quando eu li o seu livro, eu fiquei muito impressionado, muito impactado, né? E aí, discordando do que você falou agora, acho que o seu livro está muito à altura, né? Do que foi a ditadura, né? Então, toda aquela imagem, né, do monstro, enfim, que vem na figura do Fleury, por exemplo, eu não vejo isso, não vi, né, pelo menos na pouca literatura de testemunho que eu li, eu não vi isso. E mesmo, estava esses dias, recentemente, escrevendo coisas sobre pesquisa e me deparei usando, né, essa expressão de sorvedouro de pessoas, né, que é uma coisa que a gente não acha numa literatura científica sobre a ditadura, e que a ficção está aí, né, para dar a imagem pronta, né, para tentar buscar esse impacto, né, para tentar alcançar, enfim, uma dimensão, enfim, né, a dimensão do que foi aquilo, né. Então, enfim, eu fiquei muito feliz de ver a sua fala, e seu livro fala da ditadura, mas também, pegando um pouquinho o gosto do professor Jaime, muito atual também, né, essa máquina de sorvedouro de pessoas, né, a herança da ditadura, né, de todo aparato militar, enfim, está muito presente ainda. Então, enfim, acho que era esse comentário. Obrigado mesmo pela sua fala. Tá, muito obrigado. Bom, eu não vou falar dos autores que eu estou apreciando, porque, em primeiro lugar, porque eu leio e esqueço o nome deles. Prático. Não, eu tenho um problema de memória realmente grave, meio quase que patológico, que eu esqueço os nomes. Tem alguns eu guardo e tal, mas por exemplo, Pepetela, por exemplo, Anjuque, por exemplo, Mia Poucas, que vocês conhecem, né? Eu estou lendo um português agora, como é que chama? Peixoto, ele chama? Chama Galveias o livro também. Tem alguns autores aqui nossos,
que eu não vou lembrar o nome, mas eles estão trabalhando muito com a linguagem como uma estrutura que ela não é a norma escrita, mas ela reflete as hesitações do próprio pensamento, né? Então ela tem rupturas. Eu acho muito bacana isso, porque eu não consigo fazer isso, porque eu tenho uma cabeça muito racional. Infelizmente ela é racional demais para um ficcionista, mas eu estou tentando entender como é que essas... né? É um pouco aquilo que o Saramago faz também, né? Eu voltei a ler o Saramago, que eu achava um chato de galocha, mas eu voltei, comecei a ler agora, acho que chama Caverna, né? E ali ele já fazia isso, né? E tem alguns autores agora que estão fazendo isso, eu acho muito bacana, né? Tem um livro que esse já é de 3 ou 4 anos atrás, Hora de Lançar Pedras. Você sabe qual é o autor? Não. Ele é muito bacana. Henry Salva. Então, tem alguns autores, né, contemporâneos nossos. Ah, esse? Estevão Mantosi. Esse eu gostei muito, né? Tem esse mineiro que escreveu o Manual Técnico de Guerrilha Urbana. Você leu esse livro? É muito bom. Tem alguns bons, muito bons. Os mineiros são bons. Agora, eu sinto um pouco nesse sudeste aqui brasileiro, aqui a gente fala, aqui é uma língua geral, né? Ela não tem personalidade, né? E isso se reflete um pouco na literatura também dessa região aqui. Já no Nordeste é diferente, no Sul é diferente, né? Mas eu estou atrás desse tipo de escrita, entende? A escrita que se realiza de forma artística na própria escrita, entende? Eu acho muito bacana. Quase como se fosse poesia, né? Quase como se fosse poesia. Deve até ter um nome essas coisas, né? Vocês que são... Nós sabemos os nomes. Prosa, poética, não sei. Hibridismo de gênero. Bom, é isso. E outra coisa, infelizmente, também voltei a ler os clássicos um pouco. Eu tinha uma cultura muito deficiente nos clássicos, né? Então voltei a ler alguns clássicos, que foi muito bom, né? Muito bom. Ultimamente eu li o Dom Quixote de novo, eu li Odisseia, eu leio uns clássicos assim, sempre é bom, né? Viram, alunos de letras? É bom ler? E estou evitando o que eu não leio literatura, traduções de livros estrangeiros, porque aí contamina, né? Polui, né? E com isso eu perco algumas coisas boas também, mas eu tento, porque também o tempo é limitado para ler, né? Mas é isso, eu estou atrás desse tipo de coisa, né? O mergulho na língua portuguesa, né? Ofício de escritor, assumir. Qual era a segunda parte da tua pergunta? O que ele tinha? A recepção no exterior. A recepção no exterior. Bom, o K teve uma recepção realmente surpreendente. Ele já foi publicado nas principais línguas, em alemão, em francês, italiano, espanhol, catalão, japonês, que mais, sei lá. E agora está em hebraico também, e agora vai sair em polonês. Vai sair daqui uns 2 meses em polonês. Umas 10 línguas saiu o K. Mas também foi o único, né? E vocês estão felizes com isso? Eu fico, claro que fico feliz, né? Existe um programa da Biblioteca Nacional, nesse país em que pouca coisa funciona, mas esse programa funciona, é o programa de apoio a traduções. E muitas dessas edições acho que não teriam saído se não fosse o programa de apoio à tradução. É um programa de baixíssimo custo para o governo e que tem um efeito muito importante, né? Quase todas as minhas edições estrangeiras se beneficiaram deste programa de apoio às traduções. E o Pretérito Perfeito, que vai sair agora em inglês, a primeira edição em língua estrangeira, também solicitou o apoio do programa de traduções. Vou fazer esse comercial aqui da Biblioteca Nacional porque eles merecem realmente. A burocracia é meio infernal, mas o programa funciona. E a recepção
No estrangeiro é diferente, por exemplo, eles fazem sessões de leitura de 1 hora, 1 hora e meia, né? Em que o autor lê um pequeno trecho na sua língua nativa, né? E depois a tradutora lê trechos grandes, né? Às vezes até contrata um artista de teatro, um locutor para ler com entonação. Então houve muitas leituras públicas do K. Na Alemanha houve várias leituras públicas, e eu fui convidado de novo agora para 2 leituras públicas, uma em Berlim e outra em Leipzig. Uma coisa que eu fico surpreendido, porque já foram feitas leituras, o livro já é velho, e eles chamam para fazer leituras públicas. Você acha engraçado? Não é novidade, entende? Não é mais novidade, eles chamam. É verdade que os alemães eles têm lá um problema, né, com a questão judaica e tal, e o livro tem muito de judaico, né? Mas mesmo assim é surpreendente. Também foram feitas leitura em Tel Aviv também, foi no Centro Cultural do Brasil. Enfim, a recepção é boa. Não é nenhum Paulo Coelho, nem nada dessas coisas, não joga nada. São editoras, quase todas, de pequeno porte, editoras vocacionadas, que elas têm um projeto editorial para a literatura mundial, para a literatura de contestação, literatura diversificada. São edições também de pequeno porte, 12 exemplares, 3.000, né? Mas todas elas muito gratificantes, né? Eu tive a oportunidade, posso falar que em 2014 a gente estava num congresso em Hamburgo, que era justamente referente aos 50 anos, no caso do golpe militar, e uma parte do evento foi de sessão de leitura pública do K, na sua tradução alemã. O respeito que dão à leitura e ao livro é imenso, e de fato havia a presença de referência à questão judaica, mas sobretudo foi considerado um livro excepcional em termos da capacidade de lidar com a memória e com a relação entre o presente e o passado, né? Foi muito bonito. Eu acho que o segredinho talvez seja essa coisa da memória, né? Memória traumática, deve ser por aí, mas enfim, é bom. Porque tem algo aí também que, assim, que você fala, o livro é velho, a gente assim, pensa, não, mas tem tanta coisa para falar ainda, né? Mas eu acho que tem algo aí que é de que, como já foi dito também aqui pelos alunos, né? O comentário do Mário também tocou nisso, tem algo de singular no teu trabalho, quer dizer, a gente não encontra algo similar ao K em livros que vieram antes. Tem uma certa coragem de tocar, não é que é a imagem do sorvedouro, né? Tem uma coragem de tocar em certos pontos que são muito delicados, que são eticamente tensos, que podem ser constrangedores com relação ao conservadorismo do ambiente, e está tudo lá, né? A minha parte preferida do livro, eu já falei para ele, é o capítulo da terapia. Eu acho aquilo muito impressionante, porque de fato sai do tom que é dominante do livro, que é o tom focado no protagonista, e entrando em algo que parece ser uma peça de teatro, de fato, que é o diálogo entre 2 mulheres. Você pode falar um pouquinho sobre esse capítulo da terapia? É impressionante. E aí tem o Fleury, justamente, o monstro. Eu não sei o que falar, eu só posso dizer que é inspirado em coisas que aconteceram, mas trabalhava num plano, é como aquela frase de abertura, né? Foi tudo inventado, mas tudo aquilo aconteceu. Existiu essa moça que vai lá fazer a terapia, que passou por aquilo tudo. Existiu até essa psicóloga, mas a cena é toda criada, toda inventada, criada. Então, um pouco assim que se deu a coisa, né? Tem cenas, por exemplo, a cena do Rabino, essa é toda inventada, aquilo não aconteceu. Mas podia. Aquilo foi uma coisa que me ocorreu porque a questão do corpo era essencial no tipo de história, do luto e do corpo, né? Então
tive que inventar realmente uma coisa que não aconteceu. Né? Embora tenha acontecido coisas, não aquilo parecido, mas aquilo foi todo inventado. E tem coisas ali que são quase que factuais, né? Tem muita variação, realmente. Quando você começou a falar aqui antes da minha fala, você começou a falar do livro, eu fiquei meio impressionado. Não sabia que ele tinha esses atributos todos. Tem, a gente conta mais. A gente fala para você como é que eu sou. Você escreveu. Eu sabia que ele tinha uma diversidade de formas, né? Monólogos, diálogos, vários tipos, mas eu não tinha, talvez nem eu tinha a dimensão do que significava realmente essas formas todas. Né? É que você, antes da gente começar aqui, o Bernardo fez um comentário de que ele estava acompanhando um pouco trabalhos que eram escritos sobre os livros dele, né? Mas aí você deu um número bem pequeno, 12? Você tinha visto 12 trabalhos? Não entendi o que você falou. Quantos trabalhos sobre o seu livro você chegou a ver? Eu tenho uma listinha lá que eu vou anotando, uns 10 ou 12. É muito mais. Muito mais. Inclusive fora do Brasil, né? A gente tem um contato constante com o Joaquim Micael, que é professor da Universidade de Bielefeld. Ele publicou na revista Teresa, aqui da pós-graduação, um artigo longo sobre o K, no ano passado. Eu acho que o que a gente pode trabalhar no sentido criativo é que a gente cria contextos de leitura para o seu livro em que ele fala mais e mais. Né? E a sua preocupação com relação às limitações dele, de fato, elas são preocupações desnecessárias diante da singularidade que ele tem. Não, concordo. Tá. Que realmente é uma coisa que eu fico meio espantado, assim. Às vezes eu penso assim, porque eu tenho uma visão meio, você vai me desculpar, eu tenho uma visão meio meio crítica da academia, né? Quem nunca? Bem crítica. Então, às vezes vocês, a academia cria um escaninho, né? Então criou esse escaninho, memória traumática. E ele entrou, caiu como uma luva nesse escaninho. Nossa, rendeu alguns trabalhos por isso. Então, talvez por isso, mas... Não se preocupe, a gente não é tão... Não só. Mais algumas perguntas? Sim, mais perguntas, ainda temos tempo. Sim. Olha, ela também tem chapéu. Perguntas com chapéu são de chapéu, mas não escrevo. Eu queria dizer que é uma alegria enorme ouvir a tua fala. Meu nome é Márcia, eu acabei de ingressar aqui no mestrado em literatura brasileira e queria te perguntar o seguinte: agora que você se dedica a escrever as coisas que só você pode escrever, fala um pouquinho como é que é o teu método de trabalho, como é que é hoje, como é que você se dedica ao seu ofício. Você falou um pouco sobre tomar as notas nos caderninhos, sobre as suas leituras também, como é que isso parece que se configura uma pesquisa para o teu trabalho. Eu queria saber como é que é, se você tem uma disciplina, como que é isso? Obrigada. Bom, eu já tive mais disciplina quando eu comecei, né? Agora eu estou com menos disciplina. Em geral, eu escrevo de manhã, não escrevo muito à noite, escrevo de manhã. Trabalho, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora, por exemplo, hoje de manhã eu trabalhei bastante, mas numa coisa que estava largada faz tempo. Eu tinha uma vez, eu não falei aqui, mas eu escrevi um folhetim que chamava-se Matar o Presidente. É um folhetim muito engraçado, né? É uma paródia política. O presidente é encontrado morto de manhã e tem uma carta testamento, e todo mundo começa a comparar com a morte do Getúlio e tal, mas como ele não tinha 2 dedos, o delegado descobre que ele não se matou, que ele foi assassinado, e vai por aí a novela. E tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. E por um motivo circunstancial eu peguei esse texto, que é de uns 3 anos. Esse texto tinha saído no jornal no ABCD Jornal, como um folhetim de capítulos.
E eu comecei a retrabalhar o texto, eu fiquei a manhã inteira nisso, e de fato você percebe como um texto que você escreveu há 2 anos atrás, agora você pega, você já está com um instrumental melhor, né? E estava trabalhando nisso, mas eu trabalho várias coisas ao mesmo tempo. Em geral, eu tenho uma ideia, por exemplo, tem essas 2 novelas que estão debaixo do travesseiro, porque eu não sei o que eu vou fazer delas. Eu tenho uma ideia agora de escrever uma pequena novela que é inspirada num amigo meu que morreu, com quem eu tive uma relação muito longa e é um amigo que teve uma vida muito sofrida também e tal, então eu queria escrever um livro inspirado nele. Ele era um artista de teatro, então eu bolei uma situação em que ele está inclinado na cadeira onde se faz a maquiagem e ele fica pensando na vida. Então eu tive essa ideia, eu quero trabalhar essa ideia, né? Já escrevi 2 ou 3 capítulos, depois eu larguei e comecei a fazer pesquisa sobre teatro. Tem essa parte do ofício, né? Você vai pesquisar. Por exemplo, esse livro do Saramago que eu estou lendo agora, A Caverna, você percebe claramente que ele foi pesquisar tudo sobre cerâmica, como se faz, porque ele trabalha minuciosamente as técnicas, os materiais. Tá? Então agora eu preciso estudar teatro para poder escrever essa novela sobre um amigo que artista de teatro. Mas parou porque eu tenho outras demandas, né? Mas é assim, em geral eu escrevo de manhã, às vezes eu consigo escrever a hora seguida e às vezes eu largo. Tentei, a partir de uma entrevista que eu vi com um escritor, eu tentei me disciplinar para todo dia, antes de começar a trabalhar, ler alguma coisa boa. Ler um pouco de poesia e tal. Até separei lá uns livrinhos num lugar perto da janela, onde tem luz. E de vez em quando eu faço isso, mas precisava me disciplinar mais. Enfim, não tenho muito método, né? Não tenho. Estou numa fase um pouco sem método, né? Já tive mais e é isso. Um escritor sem método, como dizia o Milor, um escritor sem estilo, eu sou um escritor sem método. Escreve todo dia, Luiz. Agora, eu tinha essa compulsão, acho que até essa compulsão está desaparecendo um pouquinho, sabe? Essa de escrever todo dia. Que tinha naquela época, eu escrevia os contos, todo dia eu escrevia um conto, está desaparecendo um pouco. É que eu estou com a cabeça com muito... Essa situação do Brasil não está legal para o escritor, sabe? É uma situação meio deprimente, né? Então a gente fica também muito... Realmente deprime mesmo. Deprime. Quer dizer, ou você transforma isso em alguma coisa criativa, como esse texto que eu peguei de Matar o Presidente, que ali eu estou meio que tentando, né? Mas então é uma coisa deprimente. Está inibindo. Eu acho que a situação atual está nos inibindo um pouco, né? Não é uma situação que puxa a gente para cima. É a situação que a gente vive hoje, né? É uma situação de mediocridades, de manifestação de fascismo, intolerância. Por exemplo, eu tinha um grupo de amigos que a gente lia o Dom Quixote. Por isso que eu li o Dom Quixote, entende? Um grupo de amigos de 30 anos, 40 anos, e de repente surge ali aquela amiga de 40 anos que você viu que ela falou uma besteira, entende? Aí você fica pronto. Então eu já não fui mais no grupo Dom Quixote. Devia ser uma grande besteira. Então é uma coisa que tem. São coisas estranhas que estão acontecendo, de fato. Aliás, eu estava lendo um livro sobre um dos poucos livros de língua estrangeira que eu li agora, sobre a Revolução Russa, que saiu pela Boitempo, e tem um trecho que ele fala ali que em São Petersburgo, lá mais ou menos por junho, julho, a exacerbação entre mencheviques e bolcheviques era tanto que havia crimes provocados por discussões políticas. Nós talvez vamos chegar a isso aqui também. Não, né? Espero que não, né? De jeito nenhum. Mas enfim, é isso. Eu acho que eu ando meio
pouco produtivo ultimamente por causa um pouco desse ambiente. Acho que um desafio que a gente costuma procurar discutir aqui é justamente, num ambiente hostil, a possibilidade do pensamento aberto, do pensamento criativo, qual é a alternativa, quais são as alternativas. Você, de fato, já escreveu sobre temas muito exigentes, você foi a pontos de vista que outros não foram, né, para tratar de temas delicados. Então, é preocupante para mim ficar ouvindo para outros aqui. Eu acho que as coisas são tão difíceis que até escrever fica mais... Olha, ontem eu estava dando uma pequena entrevista para o Pedro Hertz, naquele programa Sala de Visita, e a última pergunta dele faz: o que você gostaria de escrever agora? E eu falei para ele que, olha, o que eu realmente gostaria de escrever é, se eu tivesse a capacidade, alguma coisa que tivesse altura, alguma coisa literária, que fizesse jus a essa coisa absurda, caótica, esdrúxula que está acontecendo no Brasil hoje. Alguma coisa assim, na esfera do realismo mágico, alguma coisa, sabe? Mas eu não consigo, não tenho, acho que não vou ter bastante para isso, entende? Mas isso seria bacana. Uma coisa assim, bem porreta mesmo, que sabe? Sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Isso seria um projeto literário bacana, né? Mas ainda tem tempo de fazer. Não. Olha para a juventude. Mais alguma pergunta? Mais alguma? Está todo mundo já cansado, o dia foi exaustivo. Não, mas acho que tem muito que é assimilar tudo que você está dizendo. Acho que tem um certo impacto. André. André, faça uma pergunta de professor aqui, está faltando. Eu só gostaria de ouvir um pouquinho que você falou da... Fala no microfone. Fala no microfone, André. Vai ali, diz por que você existe. Está aqui. Primeiro, agradecer, né, a sua presença. Mais uma fala. Como já me... Alô? Como o Jaime disse, não é? Acho que você trouxe tanta coisa para a gente refletir, pensar, nós aprendemos muito. Eu gostaria apenas, você disse sobre o K, não é? Que ele virou um livro cult, e de fato, qual é o seu nome? Magno falou muito bem, não é? Acho que é mais do que merecido, é mais do que compreensível. Trata-se de um livro extraordinário, acho que dos mais extraordinários sobre esse período. Mas eu acho que os visitantes ficam um pouquinho esquecidos, talvez, provavelmente porque ele é mais recente. Eu acho um livro extraordinário também, sobretudo para nós que trabalhamos com literatura, porque você brinca exatamente com essa questão do escritor, né? Diante da realidade, diante da fantasia. Eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, como é que o escritor lida, né? Sobretudo agora que você disse que quer contar as histórias que só você pode contar, mas só você pode contar de uma forma que será criada por você, não é? Como é que você trabalha com essa questão realidade, fantasia e sobretudo, por exemplo, no caso do K, a dificuldade, o distanciamento que o escritor precisa ter e na verdade você foi uma experiência traumática para você. Como é que você conseguiu, mesmo tendo dito algo sobre psicografia, não é? Como é que você conseguiu? Pega lá os visitantes para mim. Claro. Então, eu vou falar dos visitantes, que já fala muito do Calma. Os visitantes, eu gostei porque já eu estou assumindo um pouco o ofício do escritor aqui. Então, eu trabalhei muito com diálogos, há uma maior elaboração das falas, dos diálogos, né? Agora, a coisa extraordinária dos visitantes, e em parte ele tem um defeito, é que quase tudo que está aqui aconteceu de fato e é surpreendente. Então, por exemplo,
aparece essa moça que foi presa política, que foi dirigente da LN, que foi uma das principais cabeças da LN, e ela me telefona e fala sobre a mensagem ao companheiro Clemente. A gente sabia que tinha essa mensagem. Como é que você conseguiu? Estava com o Wilson, sabe? E ela, ela, outro também, vários amigos meus que eram da LN, eles acham que essa mensagem é um documento que existiu, e ele não existiu, eu inventei da primeira à última palavra. Então, isso é uma coisa muito surpreendente. Outra coisa surpreendente que está aqui, tem a ver com essa reunião da congregação, é que quando saiu cá, a reunião da congregação da Química, veja, 1974, 40 anos depois da ditadura, mais de 40, e depois da sacanagem que eles fizeram, quando saiu cá, o diretor do Instituto de Química, na reunião da congregação, propõe um voto de censura ao cá. Veja só. Entende? Agora, 10 anos atrás, entende? Agora, 5, 10 anos atrás. Pô, não, volto. Quando saiu o carro? Saiu em 2011. A revista da DUSP reproduziu um capítulo da reunião da congregação, porque eles nem leram o carro, mas eles leram esse capítulo que saiu na revista da DUSP. E ele propõe um voto de censura à reunião da congregação. E a congregação aprova. Entende? Então, isso é uma coisa assim impressionante, que é um outro capítulo dos visitantes, né? E vai por aí afora. Entende? Então, os visitantes, também ele já tem um pouco essa coisa do ofício de escritor, porque eu bolei uma estrutura, né? Quer dizer, um cara que está em casa e vai recebendo, tem um fio condutor, né? Ele vai receber um visitante, depois o outro. Eu gostei de fazer esse livrinho aqui. Ele não teve... ele deveria talvez ser publicado junto com o K, como uma espécie de um suplemento, não sei, né? Mas ele é um outro livro, é outro instante, outro momento, outro tipo de abordagem, mas eu gosto. E é uma leitura gostosa, agradável, tem ironia. Outro, por exemplo, esse que eu mencionei no K, que eu digo lá, que entregou mais de 30, né? O Fleury não teve nem que acender o cigarro, ele já foi entregando, né? Então esse era um cara que existiu, e que na minha época todo mundo falava, pô, ele entregou todo mundo, né? Então esse sujeito me manda um e-mail reclamando. Olha, primeiro que não foi assim, foram 18 que eu entreguei. Não, depois, olha, eu pedi desculpas, fui pedir desculpas um por um. E, enfim, as pessoas leem, me identificam, meus filhos, meus netos, meus amigos. Eu percebi, entende? A gravidade, né? Embora no texto do K ele não é diretamente identificado, mas para quem viveu aquela época, né? Que era um remédio. Então eu escrevi um capítulo só sobre isso, é um capítulo que discute a questão da tortura, de quem pode julgar, quem não pode julgar e tal. Esse é um capítulo mais pesado. E tem o último capítulo, que é uma dissonância, né? Ele destoa completamente dos outros, e é um capítulo realmente pesado, e é uma coisa que aconteceu depois de eu ter escrito o K, e que eu precisava colocar em algum lugar, entende? Que é quando surgiu a informação de que os corpos foram incinerados e tal. Então aí eu enfiei aqui também, é isso aí. Ofício de escritor. Eu acho que a gente pode, então, agradecer muitíssimo ao Bernardo por ter vindo aqui. Foi uma honra, um privilégio, uma rara experiência para todos que estão presentes. Com certeza a gente vai ter muito a pensar a partir de tudo que você conversou.
com certeza nós queremos ver as novelas que estão embaixo do travesseiro. Embaixo do travesseiro não é um lugar ideal para elas ficarem, né? Mas então, mais uma vez agradecendo a organização do evento, pela oportunidade, agradecer a todos os presentes, né? Então, valeu.